Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, seguidoras da fanpage da Sociedade de Estudos Espíritas e das redes sociais da TV Tonhão. Infelizmente, por uma queda na rede de internet, uma queda também na rede elétrica, nos impediu de fazer esta live ao vivo como prometemos. Imediatamente resolvemos gravar a nossa palestra para poder distribuí-la e compartilhar com todos vocês, meus amigos, meus irmãos seguidores das redes sociais da TV Tonhão. Então, como eu já dizia lá quando iniciei ainda ao vivo, eu quero, antes de começar, mandar o meu abraço carinhoso a todos os meus amigos e irmãos do Centro de Estudos Espíritas André Luiz, da Casa do Caminho, do Paulo de Tarso, do CVV, enfim, todos aqueles irmãos que compõem os Centros Espíritas do primeiro CRE. Dito isso, vamos começar então agora de forma gravada a nossa live de hoje, que traz como tema Jesus, Filho de Deus ou Filho do Homem. A doutrina espírita não admite qualquer tipo de alteração. No cristianismo redivivo, o livro de Marcos é incisivo. Como veremos então, no livro de Marcos está colocado isso, de que Deus sempre combateu que se fosse alterado os seus ensinamentos, como veremos ainda no decorrer desta reflexão. Os fariseus, como todo bom judeu, guardavam as tradições dos anciãos. E certa feita a Jesus questionaram, pois os discípulos se alimentavam sem antes lavar as mãos. Na religião judaica antiga, como até hoje, eles seguem os preceitos que são ditos pelos anciãos da comunidade. Por achar que eles têm mais experiência, que têm mais vivência, o que eles dizem ou o que diziam era ordem para aquele tipo de doutrina. O que se diferencia de hoje na visão da doutrina espírita? Porque os espíritos evoluem. Os espíritos evoluíram de lá para cá. E hoje, como todo mundo vê, tem criança que já nasce, parece saber mais do que os pais, do que as mães, do que os avós. Porque eles evoluíram e muitas vezes são trazidos para o nosso convívio por alguma razão, com alguma divina finalidade, com conhecimentos já maiores do que o nosso. E Jesus, ao ser questionado, acabou respondendo assim: bem profetizou acerca de vós Isaías, hipócritas, que me honram com a voz macia, mas seus corações estão longe de mim. Parece que ele está dizendo isso para hoje, para os nossos dias. Pessoas que cultivam toda a aparência externa, as coisas externas, mas seu coração como é que está? Tudo limpinho, paletó, gravata, cabelo penteado, roupa em condições, mas seu coração como é que está? Ganância, inveja, preconceito, orgulho. Será que se encaixam essas pessoas na categoria dos falsos profetas, que foram justamente classificados por Jesus como sepulcros caiados, branco por fora e podre por dentro? Foi no Concílio Ecumênico de Nicéia que decretaram com todo o casuísmo
que Jesus, além de ser homem, era Deus, segundo o imperador Constantino requereu, modificando os preceitos do cristianismo. O Constantino, aproveitando-se do movimento do cristianismo que enfraquecia, depois da partida de Jesus e de seus discípulos, com o seu governo também enfraquecido em Roma, resolveu aliar-se à religião, ele que era ateu e só se converteu na hora da morte. Ele se aliou a alguns bispos, como nós vamos ver, algumas autoridades eclesiásticas que faziam parte do seu convívio, que lhe apoiavam as ideias, para colocar como preceito as suas ideias, alterando o que nos foi trazido pelo Cristo. Casuísmo quer dizer raciocínio falso, corrompido, baseado em fatos materiais concretos, desprezando por completo princípios espirituais pré-estabelecidos. Era o ver para crer. Ele era ateu, então ele só acreditava naquilo que ele podia ver. E foi com esse caráter que ele decidiu se juntar à religião e colocar na religião as suas leis em detrimento aos ensinamentos do Cristo. O Concílio Ecumênico de Nicéia foi uma reunião de bispos episcopos cristãos na cidade de Nicéia, na Bitínia, ou Isinica, na Turquia, no mapa mundial de então. Essa região onde aconteceu esse concílio é onde hoje está localizada a Turquia. Para imprimir suas ideias na igreja, em consenso com aquelas autoridades, deixando de fora todos os bispos episcopos que eram contrários à sua vontade. Olha só a má-fé do imperador Constantino. Ele tinha lá suas ideias e queria modificar os preceitos religiosos. Então ele trouxe só aquele povo, aqueles bispos, aquelas autoridades que faziam parte do seu convívio e lhe apoiavam por receber suas benesses, e não permitiu que os outros bispos da mesma categoria, que eram contrários às suas ideias, participassem desse conselho. Foi ali também que teólogos trinitários decretaram as três pessoas divinal: Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, portanto, ou seja, Deus passou a ser 3 em 1 no total. O mesmo Deus que disse ser o único Deus, o primeiro e único, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, pela vontade de Constantino, ficou um ser composto de 3 pessoas. Como se seres ainda imperfeitos, como nós, ser humanos carnal, pudesse modificar, na verdade, com a nossa ínfima moralidade, desígnios do Criador universal. Quem somos nós para mudar uma vírgula daquilo que nos foi trazido pelo Cristo? Quem somos nós, ainda seres com a moral tão imperfeita como a nossa? Foi nesse concílio que se criou essa grande contradição, afirmando-se dogmaticamente que Jesus, além de Filho, é Pai realmente, o próprio Deus encarnado em nosso chão. O que, no mínimo, é uma contradição com o que está escrito no Evangelho de João, que diz que nunca ninguém viu a Deus.
Não sabemos que forma é Deus. Um raio, uma luz, uma inteligência, não se sabe. Quem encarnou como ser humano foi seu Filho, Jesus. E seguiram estabelecendo que o Espírito Santo também era Deus. E mesmo eles, achando tudo isso contraditório, decretaram um Deus trino, vexatório, e justificaram como mistérios de Deus. Eles mesmos sabiam que essa tese dele não se sustentava perante as coisas que foram descritas no Evangelho. E para justificar-se, eles disseram, bom, mas o que não dá para entender é porque são mistérios de Deus. Se havia algum mistério, era dos rabinos, pois foram eles que criaram. Essas doutrinas contraditórias e através dos séculos repetindo a mesma história, em dogmas se transformaram. Tem um dito popular muito sábio que todo mundo conhece. Uma mentira repetida 1000 vezes acaba tornando-se verdade. Jesus sempre condenou essa prática de pregar preceitos humanos em seu nome, de abandonar os ensinamentos seus, invalidando a palavra de Deus, preferindo a palavra de homens. Isso está escrito no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Era a época da Santa Inquisição. E quem falasse contra a igreja era no mínimo excomungado, os que discordavam ficavam calados para não acabarem na fogueira. E eu coloquei Santa Inquisição entre aspas. Como são as guerras santas hoje que ocorrem no Ocidente? Matar em nome de Deus. Ora, vejam só. Quando uma das leis de Deus é exatamente não matar. Assim, esses dogmas atravessaram os séculos, como base do cristianismo, sendo hoje uma das causas principais da crise que abala, afinal, os alicerces do cristianismo. Pois, como eu disse, os espíritos evoluíram. Eles não aceitam mais o que seja dito pelo homem. Eles querem que seja justificado. E essas teses que foram colocadas, muita coisa foi modificada, não se sustenta diante de uma inteligência mais aprimorada, que quer resposta. E a consequência disso, de se ler tudo ao pé da letra, de se fazer a opinião pessoal que não se sustenta, faz com que as pessoas percam a fé, percam a religiosidade, deixem de frequentar religiões e até suspeitem que Deus, na verdade, não exista. O espiritismo tornou-se exceção por fundamentar-se no cristianismo, anterior a esses dogmas, e por colocar em voga o cristianismo redivivo. E disso o espiritismo não abre mão, de entregar para seus adeptos o evangelho da forma que o Cristo nos entregou, sem nenhuma participação humana, encarnada aqui na Terra, e nem de opiniões sob a limitação carnal em que nos encontramos. E a partir disso refletimos sobre o Deus único e verdadeiro,
e a Jesus, seu unigênito Filho, baseado nas palavras do próprio Cristo, segundo o Evangelho do Divino Reino. Cristo mesmo, diversas vezes, se colocou como filho, como tendo alguém superior, como a quem ele chamou de Pai. No próprio batismo de João, na hora que João foi batizar o Cristo, uma voz ecoou do céu, diz: eis aí o Filho em quem me comprazo. Então isso não deixa a menor dúvida de que Cristo Jesus não é Deus, mas sim o Filho de Deus que por ele foi enviado. Meu ensino não é meu, disse Jesus, é daquele que me enviou. Ora, quem envia é maior do que o enviado. É o que ordena o comandado. E nesse caso, o Pai, o próprio Filho, enviou. Outro versículo que não deixa dúvida de que Jesus é o Filho de Deus enviado para a redenção da sua criação no planeta Terra. Se alguém quer fazer, disse Jesus, do meu Pai à vontade, saibam que foi Ele que me delegou. Eu falo por aquele que me enviou, e não por mim, na verdade. Outro versículo que deixa muito claro a sua condição de Filho de Deus. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, afinal. Jesus buscava a glória de quem o enviou, honrava o seu Pai, o Criador, porque ele era um ser angelical. Tudo isso que nós estamos conversando está no Evangelho de João, capítulo 7, de 1 a 16. Jesus é, pois, o Filho de Deus, nosso irmão maior, na verdade. E porque aqui se fez homem, foi chamado Filho do Homem, em sua terrena romagem. Pois aqui, apesar dele não ter sido gerado por José, ele nasceu de Maria. Nasceu de um ser humano carnal e por isso foi chamado como um ser humano igual a nós, de Filho do Homem. Aliás, que o Novo Testamento se refere como Filho do Homem a Jesus 88 vezes, na verdade. Do nascimento ao túmulo com toda a intensidade, ao descrever a glória de sua luz. O Evangelho não economiza, quando, apesar de confirmá-lo Filho de Deus, também o chama de Filho do Homem. O que não significa que o Evangelho não esteja com a verdade, ao afirmar que é Filho de Deus Jesus, e é Filho do Homem à luz da terrena humanidade. Quando aqui ele nasceu um ser humano como nós. Esse termo Filho do Homem tem como primeiro significado com Daniel, em suas profecias, quando centenas de anos antes já previa a chegada do Messias encarnado. Daniel descrevia assim na sua profecia: olhando minhas visões à noite, chegou junto com as nuvens, na verdade, um ser como filho do homem, se dirigindo ao ancião da cidade. Daniel se referia em sua visão ao Redentor da humanidade. Isso está no Evangelho de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 14 e 15. E quem era o ancião da cidade? O mentor espiritual. Cada localidade tem o seu mentor espiritual.
Israel, por exemplo, tinha como mentor Jeová. E foi-lhe dada toda a glória do reino, para que os povos o ouvissem, e todas as nações e línguas incontinentes o servissem, para ele poder nos deixar um caminho para a eternidade quando partisse. E assim ele fez e nos deixou o Evangelho, que não é o tesouro, mas é o mapa, é o caminho que nos tirará das trevas da ignorância para a luz da perfeição e da vida eterna. Há aquela metáfora que todos repetem. Jesus morreu para nos salvar. Há quem se considere salvo, mas será que estamos salvos? O que estamos fazendo aqui? É uma metáfora. Jesus morreu porque nos trouxe o caminho da salvação, que é o Evangelho. Por isso ele foi considerado um ativista que ameaçava o poderio romano. E, em consequência, acabou sendo crucificado. Seu domínio é eterno. Pela vontade do Pai foi ungido. Por isso jamais, em tempo algum, seu reino será destruído. Que embora não seja desse mundo, sob essa dimensão será construído. Quando os espíritos evoluem, segundo a visão espírita, o planeta também evolui. Quando os inquilinos da Terra evoluem, a Terra também evolui. Aqui já fomos o mundo primitivo. Aqui mesmo passando a ser esse mundo que vivenciamos agora de provas e expiações. Já na reta final, para aqui mesmo ser o mundo de regeneração. E por aí você vai. Quem nos pode garantir que nessa evolução de seus inquilinos, a Terra não chegará a ser um plano angelical, onde será construído o reino de Jesus. Filho do homem é um título messiânico que Jesus levou a bom termo. Ele a quem foi dado o domínio e toda a glória do reino, a partir do momento que subiu aos céus, após o terreno cativeiro. Aqui ele estava no limite da carne. Poderia falir? Sim. O espírito, por mais perfeito que seja, e Jesus foi o espírito mais perfeito que pisou na terra. Sob os limites da carne e as vicissitudes da carne, ele sofre tudo o que sofremos, e não poderia ser diferente, pois assim ele nos mostrou que podemos vencer sim. Foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado, foi chicoteado, foi tentado por espíritos no deserto, no pináculo, etc. E nos mostrando sempre como vencer. Jesus conseguiu praticar tudo o que nos ensinou. Ele ensinava e vivia na prática, por isso ele tinha toda a autoridade. E quando ele usava esse termo, filho do homem, em relação a si mesmo, ele atribuía a profecia de Daniel, sem nenhum outro meio termo, para dar cumprimento às Escrituras. Foi para isso que ele veio, para realizar tudo aquilo que tinha sido profetizado e finalizar nos deixando o caminho para a vida eterna.
Os judeus daquela época, familiarizados, jamais estranhariam esse termo exclusivo de Jesus, Filho do Homem, pois conheciam as profecias e que proclamava Jesus como o verdadeiro Messias. Para eles não era estranho, nada era de se estranhar naquele tempo, porque já tinha sido tudo isso profetizado centenas de anos antes do acontecido. O segundo significado possível a este arcano seria o de identificar Jesus como um ser plenamente humano e não como um ser fluídico, como querem os Rostangianos. Há uma crença de Rustang que descreve que Jesus era um corpo fluídico que não sentiu nada durante o seu calvário e a sua cruz. Seria, no dizer atual, uma fake. Ora, se Deus enviaria seu Filho para nos ensinar através de um ensinamento enganoso, é inadmissível que um cristão possa pensar desse jeito. O Filho do Homem foi um homem, embora uno com Deus na verdade, porém humano como nós, na sua terrena romagem, sujeito a todas as vicissitudes que sofre um espírito na carne. Isso está em João, tudo isso que conversamos até aqui está em João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Em João capítulo 4, versículo 2, o Evangelho nos diz: conhecerás um Espírito de Deus em todos os que confessarem, sejam gregos ou judeus, que Jesus viveu na carne. Esse é um Espírito de Deus. Porque reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, você começa e acreditando e tendo fé a tentar avançar, evoluir, se fazer merecer como um filho de Deus também, ser irmão de Jesus e seguir o caminho que Ele nos trouxe para viver a vida futura que por Ele foi prometida. Para quem trabalha em mesas mediúnicas no Espiritismo, é comum se ver espíritos ainda sofredores, atrasados, que negam a existência de Jesus, negam a existência de Deus. Esses não podem ainda ser considerados como espíritos que vêm de Deus. Porque espíritos que vêm de Deus não nos aconselham o mal, não quer o mal de ninguém, ama o seu próximo como a si mesmo. Esses espíritos, ainda nessa situação, são espíritos temerários que precisam ainda evoluir para que um dia possa chegar à luz do entendimento, porque o Cristo disse claramente: nenhuma ovelha se perderá. Resumindo a frase Filho do Homem, indica sem nenhum engano que Jesus, o Mestre, o Messias, foi também um ser humano, sentindo tudo o que nós sentimos, vencendo todas as tentações nesse plano. A vida eterna é essa, que reconheçamos o Deus verdadeiro e ao Filho que Ele enviou para salvar o mundo inteiro, encapsulado na carne, sendo de Deus o Cordeiro. João capítulo 17, versículo 3. O mesmo Jesus que ao ressuscitar, que é o mesmo que reaparecer, apresentou-se a Maria Madalena, dizendo o que ela tinha que fazer, missão que imediatamente ela cuidou de obedecer. Vai ter com meus irmãos,
disse Jesus, e os informe que subo para Deus, o mesmo Deus que também é vosso, o Deus Pai de todos os povos, não só dos gregos e judeus. João capítulo 20, 17. Isso é muito importante. Se Jesus fosse Deus, jamais ele diria, vai ter com os meus irmãos. Ele mostrou que é filho de Deus, como todos nós os somos, e portanto somos irmãos. Segundo ele disse, e os informo que subo para Deus. Se ele fosse Deus, o recado teria que ser diferente. Vai ter com meus filhos e diz que subo para mim mesmo. Não. Vai ter com meus irmãos e diz que subo para o ser maior, o Criador, o meu Pai, que é Deus e que é certamente uma pessoa individual, independente de mim. Seria esse o recado de Jesus que está previsto no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Esses todos são versículos evangélicos que mostram que Jesus é nosso irmão. Se fosse Deus, seria nosso Pai. E assim se dirigiria àquela nação. E de lá, depois, para toda a humanidade, em uma sensata compreensão. Mas quando ele se referiu a meus irmãos e subo para Deus, essa mensagem ele deixou lá e essa mensagem foi irradiada para todos os cantos da terra e por isso repetimos, Jesus, Filho de Deus, Filho do homem e nosso irmão. O Criador é, pois, o nosso Pai, o Pai de Jesus também, tido como unigênito, num único sentido, porém, foi o primeiro a atingir plena sintonia com o Pai, tornando-se dele o Amém. Porque as pessoas não entendem que com o decorrer do tempo as palavras mudam de sentido. Odiar, por exemplo, naquele tempo, não queria dizer o odiar de hoje, queria dizer amar menos. Unigênito, as pessoas entendem que Jesus é unigênito, então ele é o único Filho de Deus, nós não somos. Não. Ele foi considerado unigênito por ter sido o primeiro Filho de Deus a atingir a plena sintonia, a ser uno com Deus em atos, atitudes e pensamentos. Unigênito naquele tempo queria dizer uno com alguém ou alguma coisa. Igual, não, mas semelhante. Ok? Então, queridos irmãos, esta era a nossa reflexão para hoje. Tivemos dificuldade com queda da internet, com queda da energia elétrica. Não foi possível colocar ao vivo nossa live, mas estamos aqui com todas as dificuldades, gravando para que você possa participar, refletir e procurar entender tudo o que aqui foi falado. E aqueles que tiverem discordância ou alguma sugestão ou alguma dúvida, pode entrar em contato lá na fanpage da Sociedade Espírita de Coraci, da Sociedade de Estudos Espíritas, ou no Facebook do Tonhão Espírita ou em qualquer uma das redes sociais da TV Tonhão. Muito obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima oportunidade.